Eu vou começar o desenho desse lábio, né, ou desses lábios superior e inferior com um lápis 2B da Caran d'Ache. Vou mostrar aqui para você. Ó, esse lápis aqui, ó, 2B Caran d'Ache. O lápis da Caran d'Ache, ele não é um lápis muito escuro. Então, conforme a gente vai fazendo, a gente vai percebendo que ele não escurece tanto do jeito que às vezes eu gostaria. Pelo menos quando eu busco fazer um desenho com mais contraste, eu espero que o lápis sempre produza uma tonalidade mais escura. Mas nem sempre é possível, dependendo do lápis, né, que tá usando. Inclusive, é uma coisa que eu acho interessante de ressaltar, que grande parte dos desenhistas tem dificuldade de escurecer um desenho, por exemplo, porque tem medo de escurecer, ou usam um material que não permite escurecer tanto. E quando eu falo material, eu não estou falando só do lápis. Tipo esse lápis aqui que eu estou usando. Ele está sendo usado num papel que é levemente poroso, tá vendo? Dá para ver os poros do papel aqui. Então, se eu trabalho num papel mais poroso, esse mesmo lápis que eu estou usando vai produzir um tipo de sombreamento um pouco mais escuro, o que, por sua vez, vai dar mais contraste ao desenho. O que eu quero dizer é que não basta só o lápis, você tem que levar em consideração o papel também. Então, vou passar o esfuminho aqui. Eu gosto sempre de trabalhar esfumando, né? Esse esfuminho que eu estou usando, ó, é da Cretacolor. É o mais fininho que tem. É um kitzinho que quando você compra ele vem com 4 esfuminhos, se eu não me engano. Eu não lembro se é 4 ou 5. Mas cada um com uma espessura. Mas eu gosto bastante de quando eu vou fazer uma parte pequena no desenho como essa. Não é tão pequena, mas exige um pouco mais de precisão, né, na hora de sombrear. Eu gosto desse esfuminho menor, mais fino, porque eu vou trabalhando os detalhes assim mais precisamente, né, por partes. Ó, então eu fiz um fundo aqui no lábio superior com o lápis 2B da Caran d'Ache. Mas a gente vai trabalhar muito aqui nessa textura. Eu tô gravando esse vídeo e a minha intenção com ele é mostrar um pouco do processo do meu desenho, mostrar também ou compartilhar com você um pouco da minha mentalidade quando eu estou desenhando, né? Como eu encaro o processo do desenho realista. Inclusive eu acredito que o desenho realista ele é um tipo de arte que trabalha muito a questão da mentalidade voltada à importância do processo. Porque quando a gente faz trabalhos cujo resultado pode ser alcançado mais rápido e de maneira mais fácil, você
lida com o processo de uma forma. Quando você trabalha um tipo de arte que exige mais tempo de dedicação, a mentalidade é outra. Por quê? Porque é um exercício constante de dizer a si mesmo que vale a pena aquele tempo empregado, aquele tempo dedicado naquele pequeno pedaço do desenho que está sendo feito. Porque o resultado demora. Ele demora para aparecer. E aí, se você não tiver clareza disso, dessa mentalidade, dessa forma de pensar, você vai ser constantemente se sentir ansioso na hora que está desenhando. Por quê? Porque você quer ver o resultado. E o desenho realista é um tipo de arte que força o desenvolvimento de uma mentalidade de longo prazo. O que, de certa forma, também é muito bom. Principalmente num momento onde a gente vive uma demanda de urgências para ontem, né? Constantemente a gente está sendo requisitado, constantemente a gente está sendo bombardeado por informações, mensagens, notificações. E se você, ao longo do seu dia ou da sua rotina diária, você consegue introduzir atividades que te força a estar no momento presente e desenvolver a sua consciência para aquele momento, gerenciando a sua atenção ou orientando o seu foco, isso é extremamente benéfico para a sua saúde mental, para o seu estado de espírito. Ó, aqui repara que eu estou fazendo tudo com 2B, tá? Eu estou conversando aqui, mas estou seguindo. Então, quando você introduz no seu dia ou na sua rotina a possibilidade de viver essa experiência, você está se permitindo experimentar uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, emocional, psicológico, que é muito bom. E o que eu mais ouço? Muitas vezes as pessoas, quando me vê desenhando, falam: nossa, isso aí é para quem tem paciência. Como se paciência fosse algo que é importante só para alguns, né? Ou que alguns têm, outros não. E não é assim, né? A gente sabe que a paciência é algo treinável, né? Se você não se expor a situações que exigem a sua paciência, né, que trabalham o desenvolvimento da sua paciência, você vive uma vida frenética, sempre sendo encurralado por situações que te forcem ou te forçam a agir rapidamente, o que também é uma característica importante. Mas se você ficar estimulando só isso, se você ficar trabalhando só isso, sempre sendo
requisitado, sempre sendo sufocada por demandas, sempre apagando incêndios, sempre respondendo com rapidez, com urgência. Você chega uma hora que vai dar um bug, vai dar tela azul. Ó, aqui, ó, só no esfuminho eu já tô fazendo a texturazinha, tá vendo? É muito gostoso fazer isso, cara. É extremamente relaxante fazer isso. É assim, é 1 hora que eu fico aqui totalmente imerso nos meus pensamentos e nos movimentos que eu vou desenvolvendo aqui, ao passo que o desenho vai solicitando um tipo de sombreamento, um tipo de traço que vai se formando, né, e que vai dando sentido à imagem. Esse desenho aqui eu estou fazendo todo o processo dele, filmando e gravando, não todo o processo, mas boa parte do processo, para a nossa escola de realismo. Eu tenho uma escola de desenho realista, o link está aqui na descrição, onde eu ensino esse tipo de desenho. Esse é um dos desenhos que eu disponibilizo lá para compartilhar a técnica, mas a escola, por se tratar de uma escola, por ser uma escola, a gente tem toda uma cronograma de exercícios e propostas que são bem pontuais, são bem direcionadas para o ensino de pessoas que admiram esse tipo de arte, mas talvez por falta de acesso, por falta de mais conhecimento técnico, gostam de desenho, mas nunca se envolveram com o realismo. Eu diria até que tem muita gente que não se envolve com o realismo exatamente por medo. Tem medo de não conseguir. Alguns, inclusive, talvez seja o seu caso, tem medo de não ter paciência de continuar fazendo. O que eu acho algo que não pode ser pensado dessa forma. Sabe? Você não pode ter ou permitir que essa limitação ou essa forma de pensar te limite a se envolver ou impedir você de se envolver com uma técnica que é extremamente benéfica para a sua saúde mental, para a sua capacidade de foco. É muito importante. É muito importante que você se envolva com atividades assim, que exigem um pouco mais da sua paciência. Você se exponha a situações assim. Ó, aqui eu estou construindo aqui uma texturazinha. Para poder dar a sensação dos brilhos, né, que tem aqui no lábio. Ó, tô usando só 2B por enquanto. Depois vou ter que trabalhar com outros materiais também. Eu tenho vários vídeos aqui no canal. Se talvez você está assistindo esse e você fala, mas fazer a boca desse jeito é muito difícil, eu queria aprender o básico. A gente tem vídeos também voltados mais para iniciantes, para você conhecer a técnica, começar a se familiarizar com a técnica, entender o processo.
Esse vídeo aqui já é um vídeo mais avançado, eu diria, né? Para quem já desenha e gosta de ver o processo do trabalho se formando, né? Da obra ganhando forma. Aqui, como eu estava dizendo há uns minutos atrás, que eu estou fazendo esse vídeo e ele não tem edição alguma, tá? Eu só posicionei a câmera aqui, liguei e comecei a transmitir. Então, comecei a gravar. Então, se você ouvir barulhos ao fundo, barulhos ambientes, é normal, tá? Inclusive, a minha intenção com esse vídeo é te proporcionar a experiência de como se você estivesse aqui ao meu lado desenhando, sabe? Ou me vendo desenhar. Depois eu ainda vou passar outras ferramentas aqui para esfumar, o que vai fazer com que o desenho vá ganhando mais contraste. A princípio ele tá mais num tom acinzentado, assim, mais clarinho, porque eu ainda estou trabalhando a textura, os detalhes, mas ao passo que ele for ganhando forma, dimensão, aí eu vou começar a enriquecê-lo de detalhes. E é onde a gente começa a trazer alguns aspectos diferentes para o desenho, né? É onde o desenho ele vai saltando para um nível mais realista, né? Ou um hiperrealismo, que é quando a gente já busca as nuances de detalhes mínimos, né? Ó, aqui eu vou usar um pincelzinho para escurecer um pouco mais essa região aqui. Agora eu vou passar o pincel em todas as partes que eu passei o lápis e o esfuminho, como uma forma de deixar um pouco mais homogêneo e num tom de cinza que eu particularmente gosto mais. Eu busco por esses tons de cinza, né? Sombrear um desenho com grafite é um exercício de busca por tons de cinza que enriqueçam a obra de uma maneira mais detalhada, né? De uma maneira mais
contrastada. E se tiver algum aspecto aqui desse vídeo que você particularmente gosta, de algo que eu disse, de algum insight que você teve, coloca aqui nos comentários. Eu faço questão sempre de ler os comentários. Nem sempre, ou na maioria das vezes, eu não respondo, porque é humanamente difícil, sim, né? E não diria impossível, mas é difícil de ter o tempo para responder a todos, a não ser quando seja uma pergunta mais pontual e eu consigo responder, mas normalmente eu leio grande parte dos comentários. Alguns me alegram, outros me entristecem, porque tem gente que gosta de pôr defeito, né, de criticar. É normal. Não que eu não goste de críticas, mas desde que elas sejam cabíveis, né, coerentes. Às vezes a gente percebe críticas que são feitas unicamente com a intenção de ofender, né? Ou de gerar algum tipo de discórdia, enfim. Ó, então aqui eu passei, ainda não está pronto, mas já demos um bom adianto aí nessa parte. Agora eu vou fazer a boca como um todo e depois eu volto detalhando. Vou marcar aqui os inícios, né? Porque a partir desses inícios é que a gente vai dando mais sentido às formas, às nuances, às transições. O contraste no desenho realista é o grande desafio, aliás. O grande desafio principalmente no grafite, né? Porque do colorido você trabalha com os contrastes também, né, das cores, mas as variáveis são outras, né? Aqui a gente só trabalha com tons de cinza, então você precisa dar formas, volumes, profundidades com uma gama de tons de cinza, o que acaba, de certa forma, limitando um pouco o seu campo de atuar. Mas essa limitação é boa, porque é exatamente por conta dessa limitação que o nosso olhar vai sendo treinado a construir contrastes dentro das limitações dos tons. E isso é muito enriquecedor, né, do ponto de vista de criatividade, percepção, desenvolvimento da percepção. Isso força a gente a olhar com mais calma, a olhar com mais força, a olhar por mais tempo um trabalho, um desenho, uma referência, uma imagem. E a partir do momento que você aprende a olhar com mais calma, por mais tempo e com mais força, você começa a identificar coisas que de outra forma você não identificaria. Então isso é muito gostoso de construir como compreensão. A gente percebe que a nossa consciência vai evoluindo à medida que a gente vai forçando a olhar as coisas por mais tempo.
E isso é bem interessante. Deixa eu só mudar aqui uma coisinha. Aí. Ó, tá vendo? Eu tô dando essas formas. Olha a diferença de quando a gente passa o esfuminho e o pincel e quando a gente passa só o esfuminho, né? A diferença de tom é gritante. E é também interessante a gente ir compreendendo que a diferença que a inclusão de alguns materiais para realizar aquela determinada parte do desenho pode ser determinante para você chegar no tom que você quer, no tom que você busca. Por isso é legal não só trabalhar a questão da percepção, que essa vai sendo desenvolvida ao longo do processo, mas trabalhar também o conhecimento técnico dos materiais, porque a aplicação técnica e o conhecimento dos materiais é o que vai permitir que você consiga aplicar aquilo que você está percebendo, aquilo que você está vendo. É uma teia de coisas que se interligam para que você consiga executar. Ó, aqui eu fiz tudo com o 2B, né? E sombreei com esfuminho. Eu vou tentar escurecer um pouquinho mais com o 2B. Vamos ver se é possível. Ele escurece, mas não muito. Então eu vou passar ele aqui que eu já comecei, mas depois eu vou mudar o material, porque eu acho que com outro material eu vou conseguir uma tonalidade acima dessa, e eu preciso que fique um pouco mais escuro. Então eu vou passar o lápis aqui, de certa forma eu já alcanço uma determinada tonalidade, mas não é suficiente, então eu vou precisar de outra. Eu poderia já passar a outra direto aqui na hora que eu percebi que esse não chegava, mas às vezes eu gosto de passar uma tonalidade um pouco mais clara, esfumar ela, fazer ela penetrar bem no papel, me acostumar com aquele tom, ver até que ponto de escuro eu consigo conduzir ele sem precisar jogar um outro tom por cima. E aí depois eu venho e jogo o outro tom por cima, só que já com mais consciência. Sabe? É como se eu estivesse preparando a minha compreensão através do fundo que eu estou fazendo. Então percebe como é importante a gente entender certas coisas? Você vê como é importante poder ter essa troca aqui nesse vídeo, falando dessas coisas, porque é como se eu estivesse oferecendo para você um acesso ao que eu penso enquanto eu faço, ou de que forma eu penso para que eu consiga fazer o que eu faço, da forma que eu faço, com os tons que eu faço, na ordem que eu faço. Isso muda tudo. É totalmente diferente de você fazer as coisas conduzidos por uma mera compreensão superficial, ou melhor, conduzidos por uma compreensão superficial. Porque quando a compreensão é superficial, o fazer também o é.
Não dá para você realizar coisas profundas se a sua compreensão for superficial. Concorda? Não dá para você falar de coisas profundas se a sua compreensão for superficial. Não dá para fazer, porque o fazer é uma extensão do falar, né? Enquanto eu estou fazendo aqui, ó, é como se a minha arte falasse. Agora eu vou mudar de material. Agora eu vou pegar uma lapiseira 05 com grafite 4B, o que já me produz algo bem mais escuro, ó. E aí eu vou começar a marcar algumas partes antes de estender o sombreamento. Eu gosto dessa música, então vou ficar um pouquinho mais quieto nesse momento. Curte comigo aqui. Realmente é uma imersão, né? Quando você aprende a encarar o desenho como uma imersão ou como um momento de mergulho na sua compreensão, de mergulho nos seus pensamentos, de mergulho na sua compreensão das formas, de mergulho para olhar o mundo com mais calma. Isso proporciona um bem-estar que constantemente você vai querer buscar. Por quê? Porque é um prazer, né? Um prazer intelectual, é um prazer dos sentidos. E quando você conhece isso, ou melhor, quando você experimenta isso, isso faz com que você deseje mais, repetir isso novamente. E falar para você uma coisa, são muito raros os momentos em que a gente consegue ter esse tempo para poder se dedicar ao cultivo do pensamento, sabe, ao cultivo da percepção. É muito raro, né? É muito raro, raríssimo,
normalmente, a maior parte do tempo, a gente vive cercado por pessoas e quando não pessoalmente, virtualmente, o que vai colocando a gente constantemente numa necessidade de interação, de resposta, de reação, de reatividade, de pouca reflexão. Ó, tá vendo? Joguei o detalhezinho aqui, né? Preservei. E ó, já tô jogando o escuro aqui sem passar o pincel ainda, hein? Ainda vou passar o pincel para poder dar aquele talento, né? Aquela forma mais carregada de suavidade e de contraste. São duas palavras que são importantes de serem guardadas à medida que você aprende o desenho. Contraste e suavidade. E é muito louco porque se você for pensar nisso com um pouco mais de cuidado, você tem a impressão que as duas palavras são opostas, né? Porque o contraste, ele evidencia as diferenças. E a suavidade ameniza as diferenças. Só que um trabalho realista, um desenho que reflete ou retrata a realidade das coisas, ele precisa obrigatoriamente trazer isso. Por quê? Porque esses dois atributos são inerentes à realidade das coisas. Todas as coisas, para que sejam identificadas, elas precisam de contrastes, e para que elas tenham harmonia, elas precisam ser suavizadas. Então, já que esses dois atributos são características da realidade, eles precisam ser aprendidos por um artista para que eles possam ser expressados através da sua obra, através dos seus feitos, daquilo que ele vai construindo com a consciência de um artista, com um olhar de um artista. Esse mesmo olhar que consegue identificar entre os contrastes das coisas a suavidade que permite que todas as coisas coabitem ou existam ao mesmo tempo. E isso é fantástico de se aprender. Só parei aqui para ver quanto tempo que temos de vídeo.
passar agora o pincel para poder marcar aqui. Dentro da nossa plataforma de aulas, você tem aulas como essa, onde você vê o processo do desenho se formando, e há também claro que você não vai ver só isso, né? Existe todo um trabalho de técnica no início das primeiras aulas, onde você vai conhecer os materiais, onde você vai conhecer ou vai ter contato com exercícios. Esses exercícios vão proporcionando familiaridade com os mesmos materiais, para que você consiga ir entendendo de que forma aplicá-los, quando aplicá-los. Aqui agora eu vou fazendo tipo um degradezinho com o próprio pincel, ó, porque eu tô passando nas partes onde são mais escuros, né, os detalhes. Só que aí realça demais a parte de brilho, né? Eu não quero que ela fique tão branca assim, então vou passar em tudo, só que eu tenho que passar bem leve para não escurecer. É o lance que eu estava falando agora mesmo da suavidade. Então eu busco contrastes, mas estando sempre consciente da necessidade da harmonia e da suavidade. Percebe que tudo isso que eu estou falando aqui, tudo isso que eu estou trazendo para você, eu não estou falando necessariamente de que material eu uso, né? Eu acho que seria muito simples eu fazer um vídeo falando que material eu uso. Aliás, é o que mais tem. Não só meu vídeos aqui, mas também de outros canais. Se você quer saber que material usa, é simples, tá fácil. Você pesquisa, você descobre com facilidade isso. Agora, você ter acesso ao desenvolvimento de uma consciência artística, de uma percepção que exige tempo para maturar, para crescer, para se expandir, isso fala para além do desenho, né? Muito além do desenho. Ó, agora aqui eu vou marcar algumas coisas que eu vejo que são bem fortes ali na... Eu tenho uma referência aqui, eu tô fazendo um desenho, na verdade nem falei, né? Esse desenho que eu tô fazendo, ele é parte da nossa escola de realismo. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui pro YouTube para mostrar um pouquinho de como é o processo de um desenho realista. Na plataforma da aula a gente mostra isso de uma maneira mais direto ao ponto, né? Porque aqui eu tô realmente trocando ideia, trazendo outras questões.
aqui eu tô fazendo alguns pontos que vão ser de destaque nessa imagem, né? Alguns brilhos assim mais gritantes. Alguns outros que eu vou ter que jogar para cá e passar a borrachinha. E é legal também para você ter um pouco de contato com esse tipo de tempo empregado numa obra assim. Para você ver que não é rápido, para você ver que exige esforço, exige atenção, exige tempo de prática, de aprendizagem, de atenção, de foco. E quando eu falo tudo isso, todas essas necessidades que precisam ser envolvidas no processo, você também precisa entender que para desenvolver essas características, você precisa abrir mão de certos hábitos que corrompem a possibilidade de você desenvolver características assim, né? Porque se você leva uma vida que é muito desenfreada, você não tem tempo para nada, você não tem tempo para si, você não tem tempo para desenvolver uma habilidade que leva tempo. Eu te pergunto, como que você passa pela vida dessa forma, né? É como se você passasse pela vida ileso, né? Se você não se envolve com processos de aprendizagem, é o mesmo que você passar pela vida sem ter experiências. É o mesmo que você passar pela vida e ficar ileso pela vida, né? Por quê? Porque você evita processos que exigem tempo. Você evita relacionamentos que exigem tempo. Você evita atenção em coisas que exigem tempo. Exige silêncio. Exige ficar quieto. Exige sentar e ficar quieto. Você foge dessas coisas. E aí, se você foge delas, você se esquiva delas, você vai ficando acostumado a se esquivar de todas as situações que poderiam te proporcionar um aprendizado mais rico, uma aprendizagem mais profunda, uma aprendizagem mais real. Por quê? Quando a aprendizagem não é profunda, ela corre o risco de ser esquecida com facilidade. E quando você esquece de um aprendizado, você fica exposto a cometer de novo os mesmos erros. Por quê? Porque você não aprendeu, você evitou o aprendizado. E por que você evitou o aprendizado? Porque você não teve paciência de se envolver com o processo. Você busca sempre processos que são rápidos, que são superficiais, que são sem dores, né? A dor de abrir mão do tempo para fazer uma coisa, a dor de deixar de sair para poder se dedicar ao estudo e ao aprendizado de alguma coisa mais importante. Você evita isso. E ao passo que você evita isso,
você não vive isso, né? E aí você vai passando imune pela vida, né? A vida não te causa efeitos, você foge de todos os efeitos que a vida tenta causar em você. As situações que surgem, você se esquiva. As oportunidades que aparecem, você se esconde. Quando tem que falar, você se cala. E aí você vai passando pela vida como alguém que apenas assiste, mas que nunca viveu. Deixa eu só anotar aqui tempo. Vamos lá. Ó, aqui eu tô pensando aqui o que eu escureço mais, se escureço. Acho que eu vou passar um pouco mais aqui, ó, depois trabalhar com a borracha. Aqui eu vou vir com a borracha e vou fazer um brilho aqui, ó. Aqui eu vou sujar um pouquinho aqui de cinza, propositalmente, para que eu possa fazer um brilho mais marcado. Assim. Marcado mesmo, tá vendo? Bem pontual. Isso provavelmente depois de pronto, eu venho com uma borrachinha elétrica e faço algumas marcações mais pontuais. Aqui eu tô fazendo só uns detalhezinhos assim, só para não ficar tão liso, sabe? Me incomoda um pouco ver muito liso, dá uma impressão de artificialidade quando fica muito liso. Tem algumas partezinhas aqui que na referência são bem escuras, como essa marcação aqui, por exemplo, ó. Eu fiz um pouquinho mais clara, mas vou ter a coragem de deixar um pouco mais escura, porque às vezes dá um pouco de medo, né? Vamos lá. Agora eu vou fazer uma das partes muito importantes aqui, que é essa linha, ó. Porque essa linha que divide os dois lábios, superior do inferior, ela dá a margem, ou melhor, ela prepara o lugar onde
a profundidade entre os lábios vai aparecer, né? É esse ponto que liga os dois lábios e que ao mesmo tempo separa esses dois lábios, né? Então ela causa aquela sensação de profundidade aqui, ó, na parte de cima do lábio de baixo e depois na parte de baixo do lado de cima. Por isso que eu falo que desenhar é um exercício de consciência, tá vendo? Porque a hora que você faz isso, ou que você busca fazer isso, mostra que você está enxergando a forma para além da imagem. Você está enxergando a forma como algo que existe, como algo que tem profundidade, como algo que está no espaço, como algo que tem volume, que tem forma. E essa é a grande sacada do desenho realista. É você colocar forma no desenho. É você desenhar para dentro da imagem, fazer a imagem ter dentro e fora, fazer a imagem ter fundo e frente, fazer a imagem ter largura, mas também ter profundidade. Essa é a principal característica do sombreamento realista. Ó, tá vendo? Ó como já mudou. Se você voltar um pouquinho o vídeo aí, ver como tava antes de fazer a linha e como ficou depois da linha, muda tudo. E às vezes é um detalhe assim que a pessoa desenha e não percebe. E aí por não perceber não faz ou não dá a devida importância àquele detalhe. Agora eu vou evidenciar um pouquinho mais essa profundidade. Ó, aqui percebe que ficou uma marquinha? Tá legal essa marquinha aqui, eu vou disfarçar ela. Aí. Agora, lábio de cima. Lábio de cima, vou fazer com a lapiseira. Uma coisa que é importante você ter a consciência também é de que não há contorno no lábio, a não ser que a boca esteja maquiada, né? Pintada de alguma maneira que tivesse feito propositalmente um contorno, mas não é o caso aqui, é uma boca natural. Então não há contornos. O limite da boca é determinado pela tonalidade do lábio em contraste com a pele. Se você quiser assistir vídeos como esse, com esse tipo de conteúdo, mostrando passo a passo, você tem duas alternativas. A primeira que eu vou falar é mais para você conhecer,
mesmo, é mais uma degustação, é você se tornar membro aqui da nossa área aqui do YouTube, clicando no card que está aparecendo aí e a outra é você se inscrever no curso. Para ser membro também você pode clicar no botão abaixo do vídeo escrito Seja Membro. Você clicando você vai conhecer um pouquinho do que tem ali. E para você se inscrever na nossa escola de realismo, aí você tem que clicar no link que está na descrição ou no card que aparece aqui em algum momento. Você se inscreve na nossa escola. Você tem suporte de professores que fazem esse tipo de desenho aqui, que trabalham comigo já há anos e que tem uma técnica absurda, principalmente de ensino, porque você tem que reconhecer que tem pessoas que fazem coisas melhor do que você. E eu confesso que os professores ali dentro da escola, eles dão um suporte aos alunos que eu não conseguiria oferecer. Porque eles têm uma paciência assim para conversar com cada aluno, para mostrar onde o aluno está errando, onde que o aluno poderia melhorar, que realmente eu admiro. Não só eu, como todos os alunos que vivem essa experiência sempre. Todos esses anos tem trazido feedbacks extremamente positivos acerca dos nossos professores. Então você assiste as minhas videoaulas, entre outras videoaulas, faz o exercício, envia num grupo fechado, onde o professor avalia você, avalia o seu desenho, tá? Ele não avalia genericamente, não. Ele avalia o seu desenho falando com você. E é bem interessante essa interação, porque ele está falando com você, mas ele está falando dentro do grupo. Então todo mundo do grupo está aprendendo também. Porque às vezes uma dúvida esclarecida num desenho seu esclarece a dúvida de um monte de gente, né? E foi um caminho que nós encontramos de tornar mais democratizada essas avaliações, sabe? Porque é difícil, né, avaliar, por exemplo, por e-mail ou individualmente, sei lá, você manda mensagem e aí recebe a avaliação. Ninguém vê. Ninguém vê, se ninguém vê, ninguém aprende, só você aprende. E não é legal, porque assim como muita gente aprende com a avaliação do seu desenho, você também aprende com a avaliação dos desenhos dos outros que estão ali com a mesma finalidade. E isso também nos traz um senso de comunidade, né? O que é bastante interessante, não só para nós como humanos, que isso já é uma característica própria nossa, mas também indo para o lado dos desenhistas, né? Que é um público bastante sozinho, assim, porque são raros os que desenham em grupos, né? A maior parte desenha sozinho em casa, no seu quarto, na sua mesa ali e tal, tem pouco contato, às vezes com a rede social um pouquinho, mas às vezes são grupos também que nem apoiam muito. Ó, aqui que eu vou fazer, eu vou dar uma quebrada aqui, ó, nessa parte do término, porque eu gosto, eu acho que fica mais natural, sabe? Ó, vou escurecer um pouquinho aqui também a borda, assim. E eu vou escurecer um pouco mais essa parte aqui, ó, esse degradê que vem
da linha para poder aumentar a sensação de profundidade aqui que está entre os dois lábios. Ó, que legal. Isso é aplicar o contraste com suavidade. Aqui eu tô batendo mais para poder dar uma certa irregularidade. Tem coisas que eu não consigo explicar, tem coisas que eu olho o desenho e falo, acho que fica melhor escurecer um pouquinho mais aqui, sabe? Isso tem a ver com percepção, né? E percepção sempre será algo subjetivo, né? Porque isso envolve muito a sua experiência de trabalho, a sua atenção. Batendo porque conforme eu bato assim eu consigo marcar algumas partezinhas mais escuras, só elas, né? Só aquelas partezinhas que eu quero marcar. Aqui borrou um pouquinho, mas não tem problema porque depois vai vir o sombreamento aqui, né? Da parte de cima aqui da pele e tal, então não estou muito preocupado com isso ficar dessa forma não. Vou até passar um papel higiênico aqui, ó, para suavizar. Ó. Tá? Mas o foco não é esse agora, né? Eu não tô preocupado com esse término do lábio, porque aqui ainda é uma parte em andamento do desenho. Mas eu acho que foi uma experiência legal fazer esse desenho aqui junto com você, mostrando passo a passo. Vou bater a borracha aqui um pouquinho para fazer alguns detalhezinhos aqui. Suavizar também as passagens aqui. E aí com isso a gente finaliza esse vídeo e deixo o convite aqui para você. Se quiser fazer parte dessa comunidade de desenhistas que se envolve com a arte por essa perspectiva e alimentando a natureza dessa perspectiva, né, de percepções e aprendizagens, seja muito bem-vindo, bem-vinda. É só clicar no link da descrição, acompanha também os demais conteúdos aqui do nosso canal. Deixa seu comentário se você chegou até o fim desse vídeo, o que eu acho que são poucos que chegam. E até a próxima.